Olá, meus queridos. Então, continuando o nosso assunto, agora vamos falar do primeiro e do segundo limite da moderação, a moderação propriamente dita, né? O que é o primeiro limite e o que é o segundo limite? Olhe para este desenho, para esta figura. Aqui temos um limite, temos primeiro uma reta, né? Uma seta indicando que as coisas começam do zero e vão aumentando, aumentando, aumentando infinitamente naquela direção. E aqui a morte da carne, aqui a morte do espírito, aqui o primeiro limite, aqui o segundo limite, aqui o intervalo ocupado pela moderação. O que é ser moderado? O que é ser moderado é não ter menos do que o necessário, mas não ter acima do necessário. É ter uma quantidade intermediária de coisas. Como funciona isso? Vamos explicar aqui. Item 1. O primeiro limite da moderação. Eu vou ler todo ele primeiro, para daí a gente explicar e ler os textos bíblicos pausadamente. Se agradar a Deus é trabalhar, e para trabalhar é preciso existir, logo, para agradar a Deus é preciso existir na terra. E para existir na terra precisamos de algumas coisas terrenas. Compare com Tiago 2, 15 a 16 e Atos 20, 34. Através do trabalho somado à graça de Deus, o homem pode ir restituindo sua vida, sua existência no céu, pois através do trabalho o homem pode conseguir coisas celestiais. Não que a carne valha alguma coisa, ela vale apenas como instrumento temporário até que a data normal de morrermos, né, até a data normal de morrermos. O que vale é mantê-la viva combatendo contra ela. Viva para dar frutos. Filipenses 1, 21 a 24. A nossa carne é como uma casca de amendoim, onde o que importa é só o fruto que está dentro, o amendoim. Mas até ele ser formado, é necessário a casca para protegê-lo. Quando o amendoim já está maduro, joga-se a casca fora. Esse é o momento da nossa morte da carne. Portanto, nunca despreze a importância de ter algumas coisas terrenas na carne e fora da carne, para poder ir produzindo os seus frutos através do seu trabalho. Gente, o primeiro limite da moderação, ele diz respeito que a gente precisa, veja bem, para fazer a vontade de Deus, a gente precisa ter um pouco de coisas terrenas na carne. Porque a gente aprendeu, né, desde o capítulo 1, que a gente não deve buscar ter muitas coisas nesse mundo, as coisas terrenas, a gente deve juntar as coisas celestiais. Mas como já desde o primeiro capítulo a gente aprendeu que a gente precisa ter algumas coisas terrenas para depois ter as coisas celestiais. Então é óbvio que existe um limite, né, o primeiro limite da moderação, de ter todas as coisas terrenas. Vamos ler lá o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então veja que a gente tem coisas necessárias para o corpo. E o primeiro limite da moderação se baseia no mínimo necessário para manter a vida do seu corpo. Para manter a vida do nosso corpo, a gente precisa de um pouco de alimento, de um pouco de dinheiro, de um pouco de conhecimento, de um pouco de saúde. A gente precisa de um pouco de uma porção de coisas, né? Então, é óbvio, até que isso é confirmado aqui no Novo Testamento, também em Atos, o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Em Atos 20, 34 também vai falar a mesma coisa, que a gente tem que ter o mínimo necessário para o corpo.
né? Paulo também falou em 1º ou 2º Timóteo, não me lembro agora a minha memória, mas ele falou que, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, né? É óbvio que ele dizia que para não ter a ganância, que é o segundo limite aqui, né? Mas também ele dizia que a gente precisa de um pouco de coisas terrenas. Então, muita gente acha assim que a gente não precisa das coisas terrenas, a gente não precisa buscar a Deus para as coisas terrenas. Na verdade, o erro não está em buscar a Deus pelas coisas terrenas, e sim a quantidade do que a gente pede para as coisas terrenas. A quantidade. Então a gente tem que pedir para Deus um pouco das coisas terrenas. O erro está em pedir o excesso, né? Então, devemos buscar a Deus e trabalhar e procurar ter todas as coisas necessárias para que a gente tenha uma vida terrena acima desse limite da moderação, né? Acima desse primeiro limite, nunca inferior a esse limite, ok? Através do nosso trabalho, somado à graça de Deus, o homem pode ir restituindo sua vida, sua existência no céu, pois através do trabalho o homem pode conseguir coisas celestiais. O que eu estou explicando através desse texto aqui é o seguinte, que para a gente ter as coisas celestiais, que é o nosso grande foco e objetivo, a gente precisa ter as coisas terrenas também. A gente precisa de um pouco das coisas terrenas para ir para lá. A vontade do mal e a vontade do inferno é que a gente destrua a nossa carne, destrua o nosso emprego, que a gente fique sem ter uma fonte de renda mínima, que a gente não tenha um mínimo de saúde, que a gente não tenha um mínimo de conhecimento, de formação escolar, um mínimo de formação profissional. Mas a vontade de Deus é que a gente tenha esse mínimo, né? Nós temos exemplos aí que Jesus, por exemplo, ele tinha o mínimo. Tinha o mínimo, e Jesus tinha uma casa. Paulo, o apóstolo Paulo, vamos falar do apóstolo Paulo e de Jesus. O apóstolo Paulo, ele morou em uma casa alugada no final da sua vida, isso está escrito em Atos 28. No livro de Marcos, capítulo 2, se não me falha a memória, Jesus tinha uma casa própria na cidade de Cafarnaum. Era uma casa simples, mas Jesus tinha uma casa própria, né, conquistada através do seu próprio trabalho, provavelmente. Jesus, ele também se alimentava, o alimento físico, né? Jesus ele era um ser de carne e osso como nós, né? Paulo também tinha as suas necessidades. Então ele também tinha o seu emprego. Jesus tinha a sua profissão. Jesus era o carpinteiro, aprendeu com seu pai. Então ele tinha a sua profissão nessa terra, sem ser a profissão de pregador, de teólogo que ele tinha. Paulo também tinha a sua profissão. Ele fabricava tendas para ganhar dinheiro e não ser pesado para a igreja naquele tempo. E dar um bom exemplo. Então todos nós temos que ter um mínimo de coisas terrenas, né? E a nossa carne, ela de fato ela vai ser destruída. Então dá a ideia de entender que ela não vale nada. Mas na verdade ela vale sim, ela vale um pouco, vale como um instrumento, né, para que possamos ir juntando coisas no corpo celestial e no céu. Até que chega o momento certo da nossa carne envelhecer e morrer, né? Um bom exemplo, antes de ler esse texto aqui, ó, de Filipenses, que eu quero muito ler um exemplo do apóstolo Paulo, que ele falou no final da vida dele. Eu quero citar o exemplo do amendoim. O amendoim, a nossa vida, é igual boa parte dos frutos. O fruto, por exemplo, é o amendoim. O amendoim, antes dele amadurecer, ele precisa da casca dele para se proteger. Mas quando o amendoim já está maduro, o que o ser humano faz? Vai lá, quebra a casca, joga a casca fora e aproveita o fruto, que é o que realmente importa, não é verdade? Tenta imaginar que o nosso corpo espiritual é o fruto. E a carne é a casca. É algo parecido, algo semelhante se a gente for analisar dessa forma.
Porque a casca só serve para proteger enquanto não chega o grau de maturação, o grau que fica maduro. Mas depois de ficar maduro, meu amigo, a casca não serve para mais nada, né? No entanto, a gente precisa então de um pouco de coisas terrenas, ok, gente? Então é isso que eu quero explicar para vocês. Então, portanto, não despreze a importância de ter algumas coisas terrenas, porque a vontade de Deus é essa. Para a gente produzir os nossos frutos através do nosso trabalho. A gente precisa de um pouco de coisas terrenas. Muita gente despreza isso. Pregadores nas igrejas não ensinam que deve-se buscar um pouco de coisas terrenas. Ou eles fazem o contrário, eles cumprem o segundo limite da moderação, que é buscar só coisas terrenas e buscar de forma exagerada. Ok, gente? Então, em todos os aspectos da vida, isso aqui é em todos os aspectos da vida, tá? Em todas as áreas da vida, nós temos que ter o primeiro limite da moderação. O segundo limite da moderação, ele está falando o contrário. Ele vai pegar essa parte do desenho aqui. Quando a gente tem coisas em excesso, ele vai representar ganância. E a vontade de Deus, clara na Bíblia Sagrada, é que a gente não tenha coisas em excesso. Não tenha de forma gananciosa. E é esse o segundo limite. Esse é o segundo limite. Então vamos ler. No primeiro limite da moderação, vimos que a vontade de Deus é que tenhamos uma quantidade mínima de coisas terrenas. E agora, no segundo limite da moderação, vamos ver que a vontade de Deus é que não tenhamos uma quantidade de coisas terrenas superior à quantidade máxima permitida por Ele. Veja que no primeiro limite da moderação, todo mundo aceita. As igrejas atualmente, todos e sempre os religiosos da época, desde a época de Jesus, eles aceitam o primeiro limite. Que o primeiro limite diz respeito à destruição do corpo, né? Agora, o segundo limite, ninguém aceita. E as pessoas, os cristãos da atualidade não querem admitir isso. Mas os apóstolos e todo cristão verdadeiro, que ainda até hoje permanece como um cristão legítimo, ele tem conhecimento que não pode ter mesmo. Não pode não só não cobiçar, como não pode ter mesmo aquela coisa. Ok? Então, com o pecado original de Adão e Eva, a solução foi trabalhar. Por que não pode ter em excesso? Você pode estar se perguntando, né? Por que eu não posso ter? Se eu trabalhei honestamente e tal. Pois é, mesmo trabalhando honestamente, meu irmão e meu caro ouvinte, mesmo trabalhando honestamente, a vontade de Deus é que você não tenha excesso. Porque o nosso trabalho é falível. Por isso, ele nunca será tão bom a ponto de a gente ter em excesso diante das outras pessoas. Nunca representará a justiça. Vamos explicar melhor. Acompanhe a leitura. Com o pecado original de Adão e Eva, a solução foi trabalhar. Depois disso, vemos que o homem começou a trabalhar e o produto do seu trabalho na terra foi de 3 tipos: produto ruim, produto bom e produto de qualidade intermediária. Dentre os 2 irmãos, Abel abandonou o produto bom. A Bíblia fala lá, primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Mas Caim não abandonou o produto bom. Ora, sabemos que só Abel foi aceito por Deus. Se ler lá o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 5, vai dizer isso. Quando os 2 foram oferecer algo a Deus, um sacrifício, né, ofertar a Deus. Só Abel levou o melhor, mas Caim não levou o melhor. Então, a conclusão que tiramos disso é que não podemos usufruir do melhor produto do trabalho da terra. Isto é, das melhores coisas terrenas que existem na terra, naquele momento, ou seja, no momento em que nós estamos, no momento presente, nos dias da nossa vida, não podemos usufruir. Tem 2 textos aqui de Êxodo, e eu vou ler esse texto aqui de Êxodo 34, 26, que traz um exemplo que Deus pede para a gente entregar sempre o melhor para Ele e ficar com o intermediário para nós. Veja que Ele não pediu para a gente ficar com o ruim. Ele pediu para a gente ficar com o intermediário. Mas Ele falou também para a gente entregar a Ele o melhor. Êxodo 34, 26 diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Ok? O problema está
na quantidade do que temos. Podemos ter bastante, mas sem ultrapassar esse limite. Então, assim, veja, também não quero dizer aqui, gente, que a regra, essa regra aqui, é uma quantidade estática. Tá? Você pode ter uma quantidade boa, viver uma vida boa, ter uma quantidade, pode até ser rico, mas não excessivamente rico. Tá? Eu entendo que, assim, falando em termos de números, né, qual seria o segundo limite? O segundo limite seria assim, os banqueiros, grandes empresários, grandes latifundiários, grandes industriais, né? Essas pessoas grandes e poderosas, cheias do excesso da terra, tem o excesso em todos os aspectos da vida, tá? Em todas as áreas da vida. Quando a pessoa tem um excesso, aí ela está ultrapassando esse segundo limite. Continue lendo comigo. Como vimos anteriormente, ter coisas terrenas é um prazer, enquanto não ter coisas terrenas é um sofrimento. Entenda isso, meu irmão. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso aqui. Mas entenda isso. Como vimos anteriormente, ter coisas terrenas é ter um prazer. Então eu tenho, por exemplo, muito dinheiro. Eu tenho o prazer de ter muito dinheiro. Agora, se eu não tenho muito dinheiro, eu tenho sofrimento. Eu tenho a dor de não ter. Né? Mas há na terra algumas coisas que geram excessivo prazer na carne. A palavra concupiscência é o desejo exagerado de prazeres. Vamos lembrar lá no início do nosso curso, quando falamos de trabalho. Deus falou que o homem só iria conseguir algumas coisas a partir do momento que ele sofresse, isto é, a partir do momento que ele trabalhasse. Né? E sofrimento e trabalho é o contrário de ter prazer. Deus não quer que a gente só sofra e não tenha prazer. Ele quer que a gente tenha um prazer, mas um prazer intermediário. E também não sofra muito, mas sofra um pouco por amor a Ele, através do nosso trabalho. E a palavra concupiscência, que é uma palavra, o significado dela, o verdadeiro e prático significado dela é desconhecido pelos cristãos da atualidade, é o seguinte, é o desejo exagerado pelos prazeres da vida. Quando tem desejo exagerado, está errado. Paulo, por esta causa, Paulo nos ensina a não cumprir essa concupiscência nesses textos. Pedro também dá o seu exemplo, João também dá o seu exemplo, Tiago também dá os seus exemplos e Judas também dá o seu exemplo. Todos os apóstolos aqui estavam dando bons exemplos de que a gente não deve cumprir a concupiscência, que é o desejo exagerado de prazeres. E outra coisa, vou repetir novamente. Não é só o ter, não é só o ter as coisas em excesso, mas é também o cobiçar. A gente não pode querer ter. Se algum dia aparecer a oportunidade, por exemplo, para você se prostituir e ter o desejo excessivo de prazer através da prostituição, você sabe que a prostituição é um prazer excessivo. Então esse prazer excessivo vai te trazer algo ruim para você. Não cumpra esse desejo, esse prazer excessivo pela prostituição, ok? Continuando. A questão, às vezes, é difícil de ser aceita em nossas mentes, mas a verdade é essa. Precisamos ser moderados e, literalmente falando, não ter uma quantidade de coisas terrenas acima do permitido. Aceite o segundo limite, meu ouvinte. Essa é a verdade. Se você tiver excesso de prazer, mas qual que vai ser a consequência se eu tiver excesso de prazer? Eu trabalhei honestamente. O decorrer da sua vida e da sua existência no céu você vai estar em baixa e aqui na terra você vai chegar um momento que você também pode acabar caindo e tendo excessivo sofrimento daí. Então, o objetivo é exatamente esse, porque Deus é justo. Tente imaginar a relação entre as pessoas, porque o mandamento que amarás ao próximo, ele diz respeito à relação nossa com o meio ambiente, inclusive com os outros seres humanos. Então por isso que a gente não pode ter em excesso. Mas esse excesso, gente, não é algo tão difícil de ter.
Não é algo tão comum de ter, sabe? Muitas vezes nós não temos, a maioria das pessoas não tem o excesso da vida da Terra. Só que a gente não deve nem sequer cobiçar. Se algum dia você aparecer essa oportunidade de você ter o excesso, você tem que voluntariamente abrir mão dela. Okay? Vamos continuar aqui no item 5, que eu já vou continuar explicando. Então, moderação é não ultrapassar os limites, os dois limites, o primeiro e o segundo. Trata-se de não ultrapassar os dois limites da moderação. Unindo os conhecimentos citados nos dois itens anteriores, chegamos ao conhecimento da reta crescente a seguir. Conforme eu tinha falado para vocês. Aqui está, né, a morte da carne. E aqui está a morte do espírito. Para entender o desenho, vamos ler aqui embaixo. Estar antes do primeiro limite é estar destruindo a carne. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 17. Me deem um momento para eu procurar o texto. Diz assim: se alguém destruir o santuário, ou templo, né, de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário, ou templo de Deus, que são vocês, é sagrado. Então veja, a gente ultrapassar o primeiro limite é estar ter menos que o primeiro limite. Quando a gente tem menos que o primeiro limite, a gente está destruindo a nossa carne. Vamos citar exemplos práticos disso. A pessoa corta o seu corpo. Corta o seu corpo, literalmente, corta o pulso. Está fazendo algo que está te encaminhando para a morte da carne. Outra coisa. Eu fumo em excesso. Você está destruindo o teu pulmão, que é um pedaço da carne. Então você está encaminhando para a morte da carne. Outra coisa, eu sou alcoólatra. Você está prejudicando uma parte do teu corpo, que é o teu fígado. Sem contar que você também está causando a morte do teu corpo com a tua falta de sensatez durante o momento que você se fica bêbado. Você pode causar, durante aqueles momentos, causar muitos problemas e causar a tua morte. Se você outro exemplo prático, né? Prostituição sexual também. Porque a prostituição, quando falamos de prostituição, a palavra prostituição, geralmente a gente lembra da prostituição sexual, mas a palavra prostituição, ela quer dizer exatamente isso, a morte da carne, né? E prostituição, ela pode ser a prostituição sexual também, né? Porque quando a gente uma pessoa que se prostitui sexualmente, ela pode, além de causar vai encaminhar para a morte da carne de várias formas, seja através de doenças sexualmente transmissíveis, seja através da imoralidade que aquela prostituição vai te causar. Isso vai afetar o teu psicológico e tudo mais. Então aquela prostituição vai causar problemas, né? Teu corpo também não será o mesmo quando você transa deliberadamente, se relaciona sexualmente deliberadamente com várias pessoas. Então existem várias formas de estar destruindo a morte encaminhando a morte da carne. E a vontade do Espírito Santo é que nós não matamos a nossa carne antes do tempo. Não matemos a nossa carne antes do tempo certo. Porque o Espírito precisa da carne para se regenerar em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo. Isso acontece quando faltam as coisas indispensáveis à vida humana, ou fazendo qualquer coisa que deteriore a carne humana de maneira anormal. Note que a carne humana não morre imediatamente, mas conforme for destruindo ela, chegará a um momento que acontecerá a destruição completa. Então é assim como eu tinha falado para vocês. O primeiro limite aqui da moderação, ele vai dizer respeito a isso, sabe? Ele vai dizer que
a gente não tem que ter o mínimo de coisas terrenas para manter a nossa saúde, a nossa vida, o nosso bem-estar, para poder vivermos na Terra, e vivendo na Terra a gente poder aí sim ir voluntariamente perdendo coisas por amor a Deus e trabalhando e regenerando o nosso mundo celestial, principalmente o nosso corpo espiritual, que se chama espírito. Ok? Agora, estar acima do segundo limite, que é aqui e agora, estar destruindo, matando o espírito, conforme um exemplo lá que Jesus falou, Mateus 8:22, que eu falei há pouco no item 1 deste capítulo, né? Eu falei da pessoa morta, com o corpo espiritual morto. Então, nós morremos quando Adão e Eva pecaram. Nosso corpo celestial morreu e se tornou um zumbi. Jesus foi lá e pegou o zumbi e salvou ele. Daí se a gente tiver ultrapassar o segundo limite, que é ter esse excesso das coisas terrenas, a gente vai estar matando novamente o nosso próprio corpo espiritual. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus usou uma expressão para os seus apóstolos. Ele disse assim: deixe os mortos ressuscitar os seus mortos. Ele estava falando dos mortos espirituais, aqueles que espiritualmente eles estavam mortos. Então esse corpo espiritual era o zumbizão. Não retorne a esse estágio de corpo espiritual. Que o teu espírito seja santificado, esteja vivo, ok? Isso acontece quando há excessiva vida da carne, né? Quando há excessiva vida da carne, excessivo prazer, acontece isso, tá? Quando isso acontece, talvez o espírito não morra imediatamente, porque todos nós, gente, essas regras não são absolutas, né? Não são nada absoluto, são regras que Deus trouxe através da Bíblia Sagrada, que são letras carnais, são conhecimentos carnais, porém divinamente inspirados para nós. Mas Deus nos trata tudo ao pé da letra, é claro, né? Mas nós temos que ter em mente essa moderação e batalhar para nunca ter o excessivo, para não cumprir a concupiscência dos prazeres da carne e com isso matar o espírito, né? Quando isso acontece, talvez o espírito não morra imediatamente, porém o espírito jamais permanece vivo se houver continuidade. Então, se a pessoa peca para a morte, se prostitui, continua se prostituindo, continua se prostituindo e continua se prostituindo, e quando falo de prostituição, eu falo de todas as prostituições, como eu já disse, repito, prostituição, um alcoólatra prostitui seu fígado, um usuário de drogas prostitui a sua mente, o seu cérebro, da sua carne. E assim, a morte do espírito é ter o excesso de prazeres. A pessoa quer ser excessivamente rica. A pessoa quer ter excessivo conhecimento da carne. A pessoa quer ser excessivamente bonita. A pessoa quer ser excessivamente um montão de coisas na vida. Então, quer ter o excesso dos prazeres da vida e daí acaba com o espírito morrendo. Quantas pessoas que eu conheço que a gente vê que são celebridades ou pessoas que estão na mídia e que aparentemente são fortes na carne, tem o excesso dos prazeres desse mundo, mas espiritualmente eles estão mortos. A gente vê pelos seus atos e a gente vê também, às vezes os atos até são de uma pessoa tratável, uma pessoa que ama na carne, só que é muito fácil se amar quando você tem excesso de prazer, né? É só aquele amor no trato, porque de fato ele está consumindo o excesso dos produtos da terra, né? Então, o cristão, você quer ser um cristão de verdade? O cristão nunca deve sair do intervalo da moderação em todas as coisas que for fazer. Veja, se tem alguns exemplos em 3 aspectos que são fundamentais na moderação, tanto no primeiro limite como no segundo limite. Dinheiro. Vamos pensar aqui, qual que é o mínimo que o ser humano precisa ter para ele sobreviver na Terra, cuidar da sua manutenção da sua vida? O mínimo é um salário mínimo, né? Seria mais ou menos isso.
Então, talvez a pessoa não ganhe o salário mínimo, mas a pessoa vive com alguém, vive com os pais, vive com o cônjuge, ou recebe, já é aposentado, enfim, você é um adolescente, mora com os pais. Então você não tem esse dinheiro, mas você tem um mínimo de recursos, né, financeiros, recursos de alimentos, recursos de moradia, recursos de transporte, de educação. Você tem um mínimo disso, então você tem o mínimo necessário para viver, ok? Agora vamos pensar no aspecto do dinheiro. O que seria ultrapassar o segundo limite? Eu tenho para mim que são aquelas pessoas que possuem excesso mesmo, né? Banqueiros, não estou falando de pessoas ricas, porque um cristão ele pode estar perfeitamente dentro do intervalo da moderação, sendo rico, mas não tão rico. Qual seria o excesso do dinheiro? Banqueiros, grandes industriais, grandes comerciantes, né? Então pessoas que possuem muito dinheiro, né? A moderação em mulher, e no caso de das mulheres, moderação em homem, né? Em cônjuge, né? Em relacionamento amoroso. Nós vemos hoje pessoas que têm assim uma aceitação nos relacionamentos amorosos excessiva, né? Vemos celebridades e vemos algumas pessoas que têm assim, querem uma mulher muito bonita, falando em meios mais práticos para nós, né? Querem um cônjuge muito bonito. Mas às vezes no outro aspecto da vida o cônjuge não tem nenhum pingo de sensibilidade, não tem conhecimento, não é coerente. Então assim, a moderação no cônjuge que você vai escolher para sua vida também é necessária, sabe? Por outro lado, eu só falei aqui do segundo limite da moderação nesse aspecto, mas por outro lado, você não deve vai se juntar com um cônjuge, com uma pessoa que que se prostitui, né, que é usuário de drogas, ou então que é alcoólatra, ou então que não, nada disso é bom, né, para você. Então, nosso cônjuge também precisa seguir essa moderação para que a gente também viva a moderação, né? Falando agora desse aspecto aqui, a sabedoria humana, é outro importante coisa que as igrejas atualmente elas não levam em consideração, né? Ela leva em consideração só o primeiro limite, mas o segundo limite da moderação as igrejas atualmente não aceitam. Então, assim, quando eu já disse para vocês, vou repetir quantas vezes forem necessárias, para que todos aprendam bem. A sabedoria carnal ela fica programada dentro do nosso corpo material, do nosso corpo carnal, dentro do sistema nervoso. O outro corpo possui outro corpo celestial, ele possui outro sistema nervoso, onde fica a sabedoria espiritual, que é a que realmente importa. Se nós tivermos excesso de sabedoria carnal, vai faltar sabedoria espiritual. E se faltar sabedoria espiritual, o que vai acontecer? A tendência é a gente não começar a não entender as coisas de Deus e parecer uma grande bobagem, uma grande loucura. Por isso, meu amigo, vamos analisar aqui quais são os níveis de sabedoria humana que existem na humanidade. Existe o nível escolar, educação fundamental, daí depois a educação de nível médio, depois existe o nível técnico, já falando de educação profissional, né? Depois existe o nível de graduação, depois existe o nível de mestrado, antes de mestrado ainda existem as especializações, depois nível de mestrado, depois nível de doutorado e nível pós-doutorado. Eu pergunto para você, você precisa de pós-doutorado, doutorado? Você não precisa, meu irmão. Sabe? Abra mão, veja bem, abra mão de algumas coisas, do excesso da sabedoria humana e seja moderado para que a sabedoria espiritual ela flua na sua mente, né? E mesmo às vezes a pessoa não tem esses níveis de formação, mas a pessoa é excessivamente ansiosa por ler em excesso e estudar demais. Você não precisa disso, meu caro irmão, meu caro amigo, meu caro ouvinte. Por outro lado, você não deixe de estudar, né? Estude sempre.
A sabedoria, a leitura, ela sempre deve acontecer. Jesus, ele mesmo falou assim, examinai as Escrituras. Ou seja, ele estava trazendo para nós a informação de que a gente tinha que sempre examinar. Paulo falou para Timóteo, disse assim, persista em ler. Então, persistir em ler, persiste em estudar. Né? Estudar é uma coisa. Agora, estude o nível de conhecimento que você precisa ter. É um nível de conhecimento intermediário, nunca exagerado. Né? Outra coisa também que eu quero ensinar para vocês é o seguinte. Muita gente confunde sabedoria espiritual com teologia. Não é bem assim. Não é exatamente assim, na verdade. Não é nada assim. A sabedoria espiritual, ela, como eu disse para vocês, tudo que existe na Terra existe no céu. Então, se existe aqui na Terra engenharia, conhecimento de engenharia, existe o conhecimento de engenharia celestial. E assim como existe conhecimento de teologia aqui na Terra, existe conhecimento de teologia celestial. Então existe teologia carnal, teologia espiritual. Tá? E ambas vão falar de Jesus, e ambas estão corretas. Mas a gente não precisa se aprofundar excessivamente. A gente não consegue pôr em prática talvez nem a metade do que a gente sabe. Então, sejamos moderados na sabedoria humana, ok, amigos? Vamos continuando aqui. Veja a mesma reta crescente citada anteriormente com um raciocínio diferente. Excessivo sofrimento. Sim, eu esqueci de falar uma coisa aqui sobre sabedoria carnal. Como eu disse para vocês, quando a gente tem excesso de sabedoria carnal, a tendência é a gente ter falta de sabedoria espiritual. Né? Então, se a gente tem falta de sabedoria espiritual, onde é que vai interferir? Primeiramente, qual que é o ápice, né? O ápice, o excesso. A gente começa a não entender as coisas de Deus e a gente começa a ficar meio cético, meio incrédulo, porque a gente não entende. Parece uma loucura, parece uma bobagem, como eu disse. E onde que vai interferir? No ceticismo, na incredulidade. E é por causa disso, meus amigos, que geralmente as pessoas que possuem excesso de sabedoria carnal, não são todos, tá? Não são todos, porque tem algumas exceções de pessoas que foram tão excessivamente justas que Deus acabou dando excesso de sabedoria, deu bastante sabedoria carnal e bastante sabedoria espiritual ao mesmo tempo. Mas a tendência natural é que as pessoas que possuem muito conhecimento carnal, elas não possuem muito conhecimento espiritual e acabam se tornando até céticos e até duvidar das coisas espirituais, das coisas invisíveis e das coisas espirituais. Duvidar da existência. Gente, duvidar da existência das coisas espirituais, das coisas invisíveis, é o cúmulo, é o ápice da falta de sabedoria espiritual. É a maior ignorância que se pode imaginar. Ok? Vamos continuando. Veja a mesma reta crescente citada anteriormente com um raciocínio um pouco diferente. Excessivo prazer, sofrimento, excessivo prazer, também chamado de concupiscência, né? E um pouco de prazer e um pouco de sofrimento. Então é aqui que a gente tem que ficar. A gente tem que ser moderado, equilibrado, comedido, temperado. Ou ter domínio próprio. Né? Domínio próprio sobre nossos desejos de prazeres para cá. Ou o desejo de querer se destruir para cá. O nosso corpo carnal ele é corruptível, como eu disse para vocês. Ele se engana demais, é muito frágil e fraco. Ele tem uma forte tendência para um pensamento errado. Diferente do que o espírito, nosso corpo espiritual, quer. E o nosso corpo carnal, muitas vezes, ele quer sempre estar nos extremos. Ou ele quer se matar de uma vez, ou ele quer falar o excesso do prazer. Se ele não consegue o excesso do prazer, ele quer se matar. Ou ele quer se destruir. Mas a vontade do Espírito é que você esteja aqui, dentro de uma vida normal, equilibrada, sadia, conforme a vontade de Deus. Analise essa balancinha. É como se fosse uma balancinha. Se a gente tem um excesso de justiça, a injustiça fica lá embaixo. Agora, imagine se a injustiça estivesse lá em cima. A justiça nossa estaria lá embaixo. A quantidade de justiça estaria lá embaixo.
Isso é exatamente igual às nossas economias financeiras. Quando gastamos demais algo, faltará para comprar outras coisas. Consegue perceber, amigo? Isso é assim que funciona. Tudo no mundo celestial e no mundo terreno é medido, e Deus mede tudo que Ele entrega de recursos para nós. Inclusive de recursos de conhecimento, recursos financeiros, recursos de saúde, recursos de beleza, recursos de cônjuge, de relacionamentos amorosos, de fama, de influência social, em todas as áreas da vida. Da mesma maneira, não podemos ter excesso das coisas terrenas, senão elas faltarão nas celestiais. Também não podemos ficar sem produzir, senão não teremos nem para as coisas, nem para as terrenas e muito menos para as coisas celestiais. É por causa disso que Paulo disse da oposição entre carne e espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que é a oposição entre os dois corpos, o visível e o invisível. E agora eu vou ler com vocês esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5,16 diz assim: Por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em outra tradução, no versículo 16, ele usa a expressão concupiscência, que é aquilo que eu já tinha falado. Não é que você não pode desejar ter prazer. Você pode desejar ter prazer e deve. Não só pode, como deve. Mas não pode desejar nem deve ter o excesso do prazer. Porque quando a gente tem um excesso do prazer, da carne, falta o excesso, o espírito está ao contrário, ele vai estar ao contrário. Ele vai estar faltando coisas para o espírito. Daí ele vai estar com excessivo sofrimento até o ponto de morrer. Tá? Continuando a leitura aqui. De uma forma genérica, a manifestação do prazer é a manifestação do pecado. Consegue perceber, meu amigo? Quando a primeira vez eu estou começando a falar para vocês de pecado. Então, falando de uma forma genérica, a manifestação do prazer é a manifestação do pecado. E a manifestação do prazer excessivo é a manifestação dos pecados de morte. Conforme 1 João 5,16, Romanos 1, 29 a 32, trata-se da morte do espírito aqui, tá? Mas alguns tipos de pecado podem causar também a morte da carne. Quando nós lemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 16, que eu vou ler agora aqui com vocês, o apóstolo João estava nos dizendo que existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Né? Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Então, assim, veja que claramente o apóstolo João estava dizendo que tem pecados que são mais graves e tem pecados que são menos graves. E esses tipos de pecados mais graves estão relacionados ao excesso do prazer, não somente ao ter prazer, mas ao ter prazer em excesso. Agora vamos a Romanos, capítulo 21, versículo 29. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler apenas uma parte.
Eu não vou ler todo o texto, mas desde o versículo 29, Paulo está enumerando vários tipos de pecados graves. E daí ele chega no versículo 32 e ele diz assim: ó, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então veja só, nós não podemos apenas... tem pecados que levam à morte. Dentro das igrejas existe uma expressão muito errada que se diz assim: não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Sim, tudo é pecado. Só que todos nós somos pecadores. E quando a gente vai se santificar, a gente tem que priorizar. Veja bem, nós temos que priorizar se santificar nos pecados mais graves primeiro. Se santificar nos erros mais graves primeiro. Então, existe pecadinho, existe pecadão sim. A Bíblia diz, está aqui. Vamos continuar lendo. Veja a declaração de Paulo em 2 Timóteo 3,4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Logo, todo aquele que é amigo dos prazeres é inimigo de Deus. Então, assim, tem pessoas, né? Paulo aqui estava falando dos tipos de pessoas que iriam existir nos últimos tempos, que são os tempos atuais que nós estamos vivendo. Nós encontramos cada vez mais pessoas gananciosas, orgulhosas e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles amam o prazer no íntimo delas. E elas não se saciam, não se fartam. Mas esse excesso de prazer irrita o restante da criação, o meio ambiente ao seu redor. Quando eu falo meio ambiente, eu falo não só os outros seres humanos ao seu redor, mas irritam também a natureza, o meio ambiente, porque para ele usufruir o seu prazer em excesso, ele consome muito da natureza de forma que o meio ambiente está sendo prejudicado. A reta crescente citada anteriormente é a regra deixada por Cristo e pelos apóstolos do Novo Testamento, como Paulo disse aos Coríntios, conforme a nossa regra. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, Paulo falava que ele tinha a regra dele. Ele falava com autoridade: eu tenho minha regra, a nossa regra aqui. Então a regra dos apóstolos é essa moderação, e nós temos que ser obedientes e guardar os mandamentos de Deus, fugir do prazer excessivo e fugir do sofrimento excessivo também. Porque a vontade do Espírito de Deus é que nós sejamos moderados, ok, amigos? Para finalizar, eu queria conversar agora com vocês sobre o último item, que é a questão da moderação celestial. Por quê? Porque tudo que nós falamos aqui, falamos da moderação da carne, né? Agora, e o corpo espiritual? Ele também tem que ser moderado? Sim, meus irmãos. Aqui estou falando para quem já está querendo ser grande diante de Deus. Para quem quer ser maduro diante de Deus. Hoje nós ouvimos nas igrejas que devemos se encher ao máximo do Espírito Santo. Na verdade, não é que nós temos que se encher ao máximo do Espírito Santo. Nós temos que andar o máximo possível conforme a vontade do Espírito Santo. Só que a vontade do Espírito Santo é a própria moderação dele mesmo. Então, o que ele quer dizer? Assim como nós temos que ter uma moderação no nosso dinheiro celestial, no nosso dinheiro terreno, perdão, é aqui que eu falei para vocês, moderação em relacionamento amoroso, moderação em sabedoria, a gente tem que ter também moderação na sabedoria celestial, moderação no relacionamento amoroso celestial, que é com Cristo, moderação no dinheiro celestial também, porque os espíritos dos irmãos no mundo espiritual precisam também dessa justiça social. E também, é por isso eu falo para vocês, estou falando de algo bem profundo agora. Nós temos que ser moderados espiritualmente também. Mas isso, gente, é algo mais para frente, para quando você estiver espiritualmente firme. Tá? Ser cheio do Espírito Santo, sim.
mas você vai administrar esses recursos todos que você está recebendo do precioso Espírito do Senhor para produzir para a humanidade espiritualmente. Então, nós temos que ser moderados. Falo principalmente aos irmãos que trabalham na igreja, muitas vezes se enchem de Deus, do seu Espírito, mas não compartilham a graça de Deus, não oram espiritualmente pelos demais que estão próximos, pelos demais que vivem junto de si. Então, a moderação celestial também ela é necessária, ok, amigos? A próximo item vamos falar sobre dinheiro, né, um aspecto, né, nós vamos esmiuçar esse item aqui, que é um item que resume todos os demais aspectos da nossa vida, né, que o dinheiro está relacionado a isso, mas dou por finalizado este capítulo 2.